uma palavra para os irmãos, né? Nessa quinta-feira, super quinta de ensino. Hoje eu estou aqui no meu estúdio B, né? Que é a sala de casa. Seria muito legal se vocês pudessem ver os bastidores. Hoje eu não estou no estúdio A, né? O estúdio da Chevrolet, 4 portas, 1.0, que de vez em quando eu gravo para os irmãos, né? Pelas manhãs. Queridos, eu quero falar nessa noite a respeito de um pouco de oração também. Não vai fugir do tema de oração. E o tema dessa ministração que eu coloquei foi a oração de Josué, parou o sol. E você vai ver que essa oração ela tem em muitos aspectos a ver com a nossa oração hoje, né? Em Cristo Jesus. Hoje nós temos o livre acesso ao Pai nesse nome. E você vai ver que a nossa oração, assim como essa de Josué, ela pode ser tão ousada, ela pode produzir efeitos tão sobrenaturais quanto. E eu gostaria que você acompanhasse comigo esse texto que está lá em Josué 10. Eu vou ler do 1 ao 14. É uma quinta de ensino, amém? Nós vamos ler esse texto do 1 ao 14. Eu vou ler para os irmãos. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, que Josué tinha conquistado, né? Então uma cidade maior ainda fez aliança com Israel. E temeu muito porque Gibeão era uma grande cidade, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Veja, que a aliança que estava sendo estabelecida só fortalecia Israel, né? Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não retires tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a sua gente de guerra, com ele e todos os seus valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe de Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Verso 11. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos pela espada, pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, preste atenção nisso, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeá, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve um dia semelhante a este, nem depois dele haverá, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor atendeu a voz de um homem, o Senhor pelejava por Israel. Verso 15. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Amém? Só até aqui, queridos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa palavra. Eu te dou graças, Pai, por essa oportunidade que nós temos de meditar na Tua palavra. Essa palavra que é lâmpada para os pés, luz para os nossos caminhos. Essa palavra que nos levanta,
nos anima, sempre nos dá uma viva esperança, nos levanta por dentro, nos fortalece no homem interior. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela sua presença. Você nos guia em toda a verdade, você é o conselheiro fiel, o consolador, e eu sei que nesse dia, nessa super quinta, não será diferente. Mas você nos guiará na verdade, trará luz sobre o nosso caminho e nós poderemos andar, Pai, na liberdade que você projetou para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Sabe, Josué, você conhece a história, ele foi um assistente fiel de Moisés. Moisés, ele foi levantado por Deus para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito, e Moisés o fez. E Josué, ele foi comissionado como o sucessor de Moisés. Moisés cumpriu a sua função de libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, e agora Josué tinha em mãos a continuidade dessa missão. Josué deveria encaminhar o povo a conquistar a terra que o Senhor havia prometido dar por herança a Abraão e todos os seus descendentes. Então era essa a missão que Josué tinha, né? E Josué, ele precisava focar em apenas uma direção. Josué 1:8, você conhece bem esse versículo. Deus, ele vem falando nos versículos anteriores: Josué, ser forte, ser corajoso, não temas, porque eu serei contigo todos os dias da sua vida. Deus vem falando isso a Josué, antes do verso 8 que eu vou ler para vocês. Sabe que é exatamente isso que Jesus disse para nós, primeiramente aos discípulos que estavam com ele, e depois nós nos tornamos discípulos, e essa palavra que Jesus disse a ele serve para nós. Ele disse: olha, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então nós, assim como Josué, primeiro, não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco, seja na vida, seja na morte, seja no presente, seja no porvir, o Senhor está conosco. Sempre quando eu vou orar, que eu termino de ler um texto, eu oro antes da ministração. Eu gosto sempre de lembrar que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e não vai ser diferente, porque esse mesmo Espírito está comigo. Esse mesmo Espírito da verdade está com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Queridos, e Deus é fiel à sua palavra. Uma vez que Ele disse algo desse tipo, Ele não volta atrás, mas Ele continua fiel a essa palavra, e o Espírito Santo, ele está guiando os teus passos. Ele está falando contigo o tempo todo. Se você der ouvidos na oração, você vai ouvir as instruções do Espírito. Amém? Então, Deus vem falando isso com Josué para ser forte, valente e corajoso. E no verso 8, mostra o foco que Josué deveria ter para que ele fosse bem sucedido. E a palavra diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Queridos, veja que o segredo para você ser bem-sucedido é você meditar na palavra, tendo cuidado de praticá-la e não cessar de falar dela, e não cessar de falar ela. É ela que deve sair pelos nossos lábios, sabe? Josué, ele se detinha em meditar nessa palavra e falar aquilo que estava escrito nela. Ele meditava nela, deixava ela criar raiz no seu coração, para que, de acordo com as circunstâncias, ele não dissesse aquilo que a circunstância mostrava, mas dissesse aquilo que a palavra diz. E Josué aprendeu isso desde muito cedo. Você se lembra quando ele estava no meio dos 10 espias? Josué, o povo começou a inflamar a terra, falar: ó, lá tem gigantes, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e certamente eles nos veem dessa forma, como gafanhotos, vão nos comer, nos esmagar como pães. E Josué e Caleb têm uma meditação no coração totalmente diferente. Eles sabiam o que o Senhor havia dito, que a terra manava leite e mel, e que o Senhor a daria aos filhos de Israel. Eles tinham isso muito arraigado no coração, porque era nisso que eles meditavam. Quando eles pensavam na terra prometida, eles se viam lá. Eles se viam lá dentro, já com o Senhor favorecendo eles em qualquer que fosse a campanha militar, porque o Senhor disse: eu expulsarei os moradores da terra e vocês herdarão a terra. Então era essa a meditação do coração deles.
Não adiantava alguém chegar e falar, ó, lá tem gigantes, eles vão nos matar, nós somos como gafanhotos, para Josué e Caleb. Esse tipo de informação não descia no coração, porque o coração estava cheio de uma outra meditação. O Senhor expulsará os moradores da terra e Ele nos dará a terra por herança. Essa meditação, queridos, fez na palavra que o Senhor havia dito, fez criar raízes tão fortes dentro do coração de Josué e de Caleb, que não importava o que os fatos estavam dizendo, importava para eles o fato da palavra dentro do coração, que eles herdariam as promessas que o Senhor fez a eles. Contanto que eles meditassem na palavra e tivessem o cuidado de observar tudo para cumprir, e para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e falar aquilo que a palavra diz. Amém? Queridos, esse é o segredo do sucesso da vida cristã. Você meditar na palavra, deixá-la criar raízes fundas no seu coração, para quando a situação natural mostrar outra coisa, você não vai ser abalado, mas você vai se lembrar, não, o Senhor me disse que será assim, assim e assim, não será dessa forma que está sendo apresentada a mim, mas o Senhor cumprirá a sua palavra, contanto que eu continue praticando-a. Amém? Graças a Deus. Você faz a sua parte e o Senhor faz a dele. Sempre vai ser assim, você faz a sua parte e o Senhor faz a dele. A palavra diz, né, que ao saber que Gibeão, cidade grande, maior do que a cidade de Ai, que Josué já havia conquistado com o povo de Israel, fez aliança com Israel, o rei de Jerusalém, ele fica sabendo dessa notícia. E ele fica muito preocupado, porque ele sabia que nada poderia parar Josué e o povo de Israel, porque o Senhor os acompanhava. E quando ele fica sabendo dessa aliança militar, que Gibeão, uma cidade muito grande, maior do que aquela que Josué já tinha conquistado, faz aliança com Israel, ele se junta a mais 4 reis para destruir a Gibeão, ou seja, para diminuir a força militar de Israel, para diminuir o seu poder de guerra, e assim, de alguma forma, afetar a Israel e com o tempo, né, conseguir destruir a Israel. Então, Gibeão, ele age dessa forma. Josué avisado, e aqui eu acho muito interessante, Josué avisado do que o rei de Jerusalém fez, se unindo a mais 4 reis para vir até Gibeão e destruí-la, né, ele ora ao Senhor. Sabe, queridos, isso era algo muito sério. Estava vindo 5 reis, 5 reinos, 5 exércitos contra Gibeão, que acabara de se aliar a Israel. E o óbvio ia acontecer. Se eles destruíssem a Gibeão, eles iriam contra Israel, né? Era esse o propósito. Então Josué, ele poderia ter falado para alguém, Josué poderia ter se desesperado, se vestido de pano de saco, se humilhado diante do Senhor. Essa era uma alternativa também. Mas Josué, ele pega e ora ao Senhor sobre o que ele deve fazer. Olha que interessante, queridos, todas as vezes que você medita na palavra e você precisa de uma resposta, a palavra vai te levar ao Senhor. A palavra não vai te levar àquilo que as pessoas estão falando. A palavra dentro de você não vai levar aos conselhos do que a mídia está dizendo. A palavra vai te levar ao Senhor. A palavra vai te levar àquele que tem as respostas. A palavra vai te levar àquele que conhece o fim desde o começo. E quando você o consulta, ele vai te levar ao fim que você deseja, diz a palavra, porque ele tem pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Então nada mais justo, nada mais óbvio, nada mais lógico do que você e aquele que sabe das coisas e que quer te levar ao final que você deseja. Então Josué ora ao Senhor, ele tem uma resposta positiva. O Senhor diz a Josué, sobe contra eles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Josué, mais do que depressa, não esperou o dia amanhecer, ele não deu um tempinho para esperar ele, né, ter algum tipo de informação ou certeza. Não, a certeza de Josué era aquilo que Deus falava. Então ele se apressou e já de madrugada subiu a Gibeão para auxiliá-los contra os 5 reis, né? E fazendo isso ele pega esse povo de surpresa, né? Ele e os seus valentes.
E é interessante o seguinte aqui, eu quero frisar para você. Quando Josué decide no seu coração subir com os seus valentes de madrugada, a palavra nos mostra que o Senhor chegou lá primeiro. A palavra diz que o Senhor os conturbou e os feriu a esses 5 reis, ao exército desses 5 reis. No que Josué creu naquilo que o Senhor falou e deu o passo de ir até lá com seus valentes, queridos, o Senhor chegou lá primeiro. Os milagres já começaram a acontecer e o sobrenatural alcançou Israel antes de Israel chegar lá. Sabe que quando Deus ele te dá uma palavra, você toma ela como verdade, decide fazê-la, queridos, o Senhor já está indo à sua frente. A palavra diz que o Senhor vai à nossa frente, a sua glória é a nossa retaguarda. Quando você decide obedecer ao Senhor, a sua retaguarda está bem guardada, porque o Senhor está te protegendo. E queridos, não tema aquilo que está à sua frente, porque o Senhor está indo à sua frente quando você decide obedecer um comando da sua palavra. Nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a dele. Mais uma vez eu repito, quando Josué decide dar uma resposta positiva àquilo que o Senhor falou a ele, o Senhor foi primeiro e começou a desbaratar os inimigos, amém? O milagre na sua vida, queridos, começa quando você decide obedecer os comandos que Deus está te dizendo. Você recebe a palavra no seu coração e decide praticá-la, o Senhor já está indo à frente, desbaratando os inimigos, desfazendo a confusão do diabo, porque Ele é um Deus de paz. Ele já está abrindo portas que devem ser abertas, Ele está fechando portas que devem ser fechadas, porque você decidiu fazer a sua parte. O Senhor começa a fazer a parte dele, respondendo com milagres. Aleluia! E o verso 11 diz o seguinte, que os adversários de Israel começaram a fugir diante de Israel, né? Diante das coisas que estavam acontecendo, eles começaram a fugir. E para esses que estavam fugindo, o Senhor fez chover grandes pedras e matou a todos. Olha só que interessante, eu quero abrir um outro parênteses aqui. Quando eles decidiram fugir, debaixo da obediência de Josué e o povo de Israel, o próprio Deus foi à frente e começou a fazer a coisa acontecer. E a palavra diz que começou a chover grandes pedras que matou todos aqueles que estavam fugindo. E o que eu quero frisar aqui é que quando você decide obedecer ao Senhor, maiores serão os resultados da sua parceria com o Senhor, porque o Senhor vai à sua frente, do que quando você decide agir sozinho, na força do seu braço. E a palavra deixa bem claro que mais foram os que morreram pelas pedras que o Senhor fez chover sobre eles, do que aqueles que Israel mataram à espada. Queridos, isso aqui quer dizer para mim e para você que quando nós confiamos no Senhor e deixamos Ele ir à nossa frente, os resultados serão muito maiores pelo que o Senhor está fazendo do que aquilo que você vai fazer na força do seu braço, porque você decidiu confiar nele. Queridos, o trabalho é menor e o resultado é muito maior. De forma que todo Israel só podia olhar para o Senhor e dizer, só o Senhor é Deus. Só podia ter sido o Senhor. Queridos, e na sua vida é assim também. Quando você decide fazer a tua parte, Deus faz a dele e os resultados começam a ser mais em menos tempo. Eu declaro sobre a sua vida que vai ser exatamente dessa forma. Maiores serão os resultados do benefício, do favor e da graça do Senhor sobre a sua vida do que aquilo que você vai fazer na força do seu próprio braço. É lógico que você vai fazer a sua parte, mas quando tudo isso terminar, quando os resultados aparecerem, você vai dizer, só podia ter sido Deus. Eu não conseguiria fazer tudo isso sozinho em tão pouco tempo, eu não conseguiria ter produzido tanto, eu não conseguiria ver tantos resultados, eu não conseguiria ver o sobrenatural como eu tenho visto, porque eu estou confiando no Senhor e a glória, mais uma vez, volta a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Queridos, não seja um usurpador da glória de Deus. Saiba reconhecer os milagres de Deus na sua vida, sabe? Você tem a sua parte, você tem sido resiliente, você não tem arredado o pé, e é isso mesmo, isso cabe a você. Mas seja humilde o suficiente para dizer, olha,
Só podia ter sido Deus, porque eu vejo a grandeza dos resultados e na força do meu braço eu não conseguiria fazer tudo isso, eu não provaria de tanto milagre, eu não provaria do sobrenatural que eu estou provando hoje. A nossa vida recebe do Senhor para retornar a Ele a glória. Queridos, é esse um dos princípios dos dízimos e das ofertas. Nós damos e nós devolvemos, porque dele nós recebemos. Amém? Retorne sempre gratidão e glórias ao Senhor por tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida. E eu quero dizer para você hoje que Ele está fazendo algo na sua vida enquanto você confia. Não se deixe abalar pelas coisas que estão acontecendo ao redor, assim como Josué não se abalou. 5 reinos vindo contra ele, 5 exércitos, uma força militar multiplicada por 5. O que Josué faz? Ele ora ao Senhor, recebe resposta e age segundo a resposta. Queridos, que seja assim com você também. Tá vindo exércitos, tá vindo uma grande tempestade, é uma tribulação, volte-se ao Senhor. Ouça o que Ele tem a dizer a respeito disso. Siga essa instrução e veja os resultados sendo multiplicados de forma exponencial, porque o Senhor já saiu à sua frente quando você decidiu acatar o que Ele disse. Amém? A prática te leva à ousadia, né? Josué ele já vinha experimentando a fidelidade do Senhor à medida que ele obedecia à palavra. E isso trouxe grande ousadia a Josué. Josué já tinha conquistado outras terras, outros reinos, né, antes desses, e ele estava ali numa sequência de vitórias. E Josué já tinha entendido que, como ele estava meditando na palavra dia e de noite, ele não cessava de dizer a coisa certa, e ele fazia o que a palavra do Senhor dizia, ele obtinha resultados, ele obtinha vitórias, ele obtinha grandes conquistas, e tudo aquilo que o Senhor falava se cumpria. Josué entendeu que isso era a fórmula do sucesso e que não tinha como dar errado. Porque uma vez que ele fazia a sua parte, o Senhor ia à frente, provocando milagres. Então isso foi trazendo grande ousadia a ele. E como ele queria, né, se vingar dos amorreus, que eram um povo que era idólatra e não se submetia ao Senhor, Josué ele pega e faz algo muito interessante. Ele ora para que o Senhor, primeiro ele fala com o Senhor, olha que interessante, mais uma vez essa posição de Josué, ele fala com o Senhor. E aí depois, diante de todo o povo, ele ora para que a lua e o sol parem, para que o dia se estendesse, para que não se tornasse noite, e naquele dia estendido, ele eliminasse de vez essa situação, e ele exterminasse os amorreus. E aqui tem algo muito interessante mesmo. Naquela época, eles não tinham conhecimento de que a Terra gira em torno do próprio eixo, e quando ela faz um giro completo em torno de si mesma, a ciência chama isso de movimento de rotação. E quando esse movimento de rotação termina, você completa um dia, havendo o dia e a noite. Então a Terra dá um giro em torno dela mesma, completando um dia e uma noite. E existe um outro movimento chamado de movimento de translação, que enquanto a Terra gira em torno de si mesma, ela está também girando em torno do Sol. Quando a Terra dá um giro completo em torno do Sol, isso demora 365 dias, 5 horas e 44 minutos, se não me engano. Por isso que a cada 4 anos existe o ano bissexto, o ano que tem o dia 29 de fevereiro, porque essas horas provocam um dia a mais a cada 4 anos. Eles não sabiam disso. Esse movimento é chamado de movimento de translação, né? A Terra dá uma volta completa em torno do Sol durante um ano, 5 horas e 44 minutos, se não me engano. Se não me engano é isso. Josué desconhecia esses fatos naturais, mas Josué, de acordo com aquilo que ele conhecia naturalmente, ele orou para o Senhor, ousadamente, porque ele já tinha confiança no Senhor. Senhor, que a lua se detenha em tal lugar e que o sol se detenha em outro lugar. E a palavra diz que o Senhor ouviu a voz de um homem, e aquele dia, essa situação aconteceu por quase um dia todo, ou seja, aquele dia teve praticamente um dia a mais, não houve noite até que eles exterminassem os amorreus. E aqui eu quero dizer algo para você, eu quero frisar algo. Josué desconhecia
a ciência ou as coisas naturais da forma que hoje nós temos conhecimento por causa dos estudos. Mas ele orou ao Senhor e ele foi ouvido. Queridos, isso diz para mim e diz para você que muitas vezes nós não teremos todo o conhecimento natural que nós precisamos. Por isso existe a oração em outras línguas, que a palavra diz que é a oração perfeita, o seu espírito ora de forma perfeita ao Senhor. Esse é um ponto. Mas o fato de eu não conhecer todas as coisas naturalmente falando, não impede que eu ore ao Senhor sobre aquilo exatamente que eu estou precisando na minha vida, ou qual é a situação que precisa ser mudada. Embora eu não conheça todos os detalhes naturalmente falando, o Senhor, que tem uma visão muito maior do que a minha, ainda que na minha ignorância de tudo aquilo que eu conheço de fatos, o Senhor atende a minha oração, muda o que precisa ser mudado e começa a mover as coisas de lugar que precisam ser movidas. Assim como diz Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam, contribuem, concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que funciona. Quando você está em obediência à palavra, ora ao Senhor, mesmo desconhecendo muitos fatos naturais, o Senhor está agindo sobre a sua oração. Amém? Graças a Deus. É muito difícil para a ciência explicar o que ocorreu em Josué capítulo 10, né? Mas o fato é o seguinte, queridos, aquele que criou as leis naturais, aquele que criou o universo, ele pode usar essas leis quando ele bem quiser e quando ele bem entender, porque ele tem autoridade. Você deve se lembrar de Jesus no barco, os discípulos com medo, né, por causa da ventania, tempestade, água entrando, o barco quase indo a pique. Jesus se levanta e diz: ventos, calem-te, mar, emudeça. E teve que obedecer. Aquele que criou todas as coisas tem autoridade sobre todas elas. Hebreus 1:3 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Queridos, inclusive você é sustentado pela palavra do poder do Senhor, a palavra que te recriou, a palavra que te fez uma nova criatura. Essa palavra está te sustentando. Queridos, o poder de Deus, através do Espírito Santo, pela palavra, está sustentando você, está sustentando a sua casa, está sustentando toda a sua família. Amém. Graças a Deus. A oração ouvida, aí no verso 14, então, né, eu acho esse versículo maravilhoso, diz: não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha que interessante. Deus atendeu a voz de um homem, porque a voz desse homem estava de acordo com a vontade de Deus. E a palavra é bem clara em dizer isso. Deus atendeu a voz de um homem, porque Deus pelejava por Israel. A oração de Josué tinha a ver com a vontade de Deus, e por isso Deus o ouviu, e Deus atendeu a voz de um homem. Lá em João 16, 26, 27, a palavra diz assim, Jesus falando: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Quando você ama ao Senhor Jesus e você crê que o Pai o enviou, a palavra está dizendo que você é alguém amado pelo Pai. E o próprio Jesus faz questão de dizer: olha, naquele dia, quando vocês nascerem de novo e vocês se tornarem filhos de Deus, eu não digo que eu vou rogar ao Pai por vocês, mas o próprio Pai vai ouvir vocês em meu nome. Ou seja, queridos, aquilo que a palavra estava dizendo a respeito de Josué, que Deus atendeu a voz de um homem, porque a voz daquele homem estava de acordo com a vontade de Deus, dizia respeito a mim e a você hoje também. Hoje você é ouvido pelo Pai. Amém. E lá em 1 João 14,15 diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto a tudo que lhe pedimos, estamos certos de que os pedidos que lhe temos feito, já obtemos. Se eu sei que aquilo que eu peço segundo a vontade do Senhor, Ele me ouve, eu tenho certeza que eu fui atendido e eu já obtive aquilo que eu pedi.
Então eu vou começar a agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque aquilo que eu orei ao Senhor é da tua vontade e o Senhor já está providenciando. Pai, eu te agradeço pela manifestação daquilo que eu preciso, porque o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Eu te dou graças em nome de Jesus. E o livro de Filipenses diz que quando você faz esse tipo de oração, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar os seus pensamentos e as suas emoções em Cristo Jesus ou na palavra. Amém? E queridos, não mistifica aquilo que é da vontade de Deus ou não. Para de mistificar, sabe? Para de complicar a palavra, não complique a palavra no teu coração. O Espírito Santo veio para nos revelar a palavra, ele não veio para complicar. Ah, pastor Daniel, eu não sei o que é da vontade de Deus ou não, então eu vou te dar uma dica. Primeiro, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Leia o Novo Testamento, leia as cartas e você vai conhecer a vontade de Deus. Mas se você ainda quer algo mais objetivo, olhe para Jesus. Ai, será que provisão é da vontade de Jesus, é da vontade de Deus? Será que Deus quer suprir as minhas necessidades? Olhe para Jesus. Uma multidão seguia como ovelhas que não tinham pastor. Jesus começou a ficar atento com eles, porque o dia já estava ficando avançado. Os estabelecimentos comerciais iriam fechar, e nem era a fase vermelha, mas ia fechar, eles não iam ter onde comprar comida. E Jesus multiplica os pães e os peixes. Todo mundo é saciado e sobram cestos cheios de alimento. Então, queridos, provisão é da vontade de Deus. E desperdício não é da vontade de Deus, porque Jesus diz, olha, que nada se perca. Provisão é da vontade de Deus. E desperdício não é da vontade de Deus. Veja como é fácil. Ai, pastor, mas será que essa enfermidade não é para a glória de Deus? Queridos, olha o que Jesus fazia. Enquanto os olhos do cego eram fechados e ele não enxergava, ninguém glorificava a Deus por isso. Ai, glória a Deus, ele é cego. Ninguém fazia isso. Mas quando Jesus abre os olhos do cego, então as pessoas começam a glorificar a Deus. A sua cura, a sua saúde glorifica o nome do Senhor. Então você pode orar confiadamente ao Senhor. Pai, obrigado pela minha restauração. Obrigado pela minha saúde, porque o meu corpo saudável glorifica ao Senhor. As minhas enfermidades, que já não são minhas mais, porque o Senhor Jesus levou sobre a cruz do Calvário, elas já estão indo embora. Eu recebo a tua saúde, eu me aproprio dela em nome de Jesus. Eu te dou graças. Eu estou a cada momento melhor. Eu estou a cada dia melhor. Queridos, ore dessa forma. Fale a palavra. Não cesse de falar do livro dessa lei. Amém. Glória a Deus. Ai, será que casamento é do diabo? Esse trem é tão difícil. Pastor, você vai entrar nisso mesmo, é que olhe para Jesus. Ah, mas Jesus não casou, tá vendo? Não é tão bom assim, nem ele casou. Queridos, ele confirma aquilo que Deus fala. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Jesus confirma aquilo que Deus fala. Sabe, queridos, que o projeto de Deus para casamento é bom. O problema não é os dois se tornarem uma só carne. O problema é os dois continuarem carnais. Aí o projeto de Deus, que é bom, é perfeito, é agradável, aí ele não funciona, porque não é a palavra que está à frente, mas é a carne. Então vamos ficar com a palavra e obedecê-la, que esse projeto também vai dar certo, amém? Graças a Deus. Queridos, era essa palavra que eu queria deixar com os irmãos. É um tempo de comunhão com o Senhor, é tempo de orar, é tempo de experimentar mais em menos tempo, assim como Josué e todo Israel provaram por obedecer a palavra, mas foram aqueles que morreram pelas pedras que o Senhor fez chover do que aqueles que morreram pela espada, pelos filhos de Israel. Eu declaro sobre a sua vida que, debaixo da sua obediência à palavra do Senhor, maiores serão os milagres, maiores serão os frutos, maiores serão os resultados provocados pelo Senhor debaixo da tua obediência à palavra, do que propriamente por aquilo que você vai ter que fazer na força do seu braço, amém? Graças a Deus, queridos, eu oro para que você tenha um final de semana abençoado. Eu declaro saúde sobre a sua família, eu declaro os milagres alcançando você tendo percepção do sobrenatural do Senhor na sua vida, agora que você está reafirmando a sua posição de meditar nessa palavra, de crer nela de todo o seu coração e obedecê-la. Eu declaro esses milagres alcançando
forças sendo renovadas e os resultados sendo multiplicados pelo Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados, queridos, na prática da palavra. Estou com expectativas para ouvir você contando os testemunhos desse tempo. Se coisas já têm acontecido, milagres têm ocorrido, grave um testemunho, compartilhe com a igreja. É bom que os irmãos saibam que Deus está agindo na sua vida também, assim como tem agido na vida deles. Amém. Glória a Deus, queridos. Grande abraço em nome de Jesus.